Olá, boa tarde a todas e a todos que se inscreveram aqui em mais um webinar da Drummond Advisors. Eu, Lucas Couto, em nome de todo o time de comunicação da Drummond, agradeço pela sua inscrição, por você passar essa próxima hora com a gente, aprendendo e discutindo sobre um tema importante na jornada de internacionalização da sua empresa para os Estados Unidos. Hoje, o nosso webinar falará sobre a jornada de expatriação de funcionários para os Estados Unidos. Nós vamos, na próxima hora, discorrer sobre os principais pontos de atenção para quem planeja realizar esse tipo de ação. Bom, como vocês já perceberam, nós temos aqui também, para tornar o nosso webinar mais acessível, a Regina Fernandes como a nossa intérprete de Libra. Eu estendo meus agradecimentos para ela. E aqui eu vou falar rapidinho com vocês sobre a agenda, o que nós vamos abordar durante esse webinar, como os principais vistos, questões trabalhistas nos Estados Unidos, questões tributárias, acordos internacionais, acordos previdenciários e outros assuntos relevantes para o tema. Para quem já conhece a Drummond Advisors, é muito bom recebê-los e recebê-las de volta. Para quem não nos conhece, rapidamente, a Drummond Advisors é uma empresa com mais de 14 anos de atuação, mais de 15 mil clientes atendidos nessa jornada, uma equipe que cresce a cada dia com mais de 300 colaboradores espalhados pelo globo e com escritórios físicos em Boston, Miami e Orlando, nos Estados Unidos, e São Paulo e Belo Horizonte, em São Paulo. Vale ressaltar que a nossa equipe, formada por advogados e contadores, é uma equipe bilíngue e com atuação, com legitimação de atuação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E hoje, esse time de mais de 300 pessoas está aqui representado brilhantemente pela Ana Gabriela Francelli, advogada com mais de 15 anos de experiência, que é especialista em assessoria migratória e mobilidade global para empresas de grande e médio porte em vários segmentos do mercado. Ao lado dela, temos outro advogado, nosso querido Daniel Rangel, que foca aqui na Drummond Advisors no direito do trabalho, tendo especialidade em planejamento trabalhista, consultivo e negociações coletivas de alta complexidade. Junto deles, temos também aqui o nosso Team Leader de Accounting US, Rodrigo Siracusa, contador licenciado no Brasil, com formação brasileira e norte-americana, com ampla experiência em tributação de pessoas físicas nos Estados Unidos. E por último, mas não menos importante, Francesco Ribeiro, especialista em tributação internacional e mobilidade global, com mais de 15 anos de atuação trabalhando em projetos de planejamento tributário para pessoas físicas, compliance fiscal em transferências internacionais, alinhamento legal e estratégias personalizadas. Esses são seus speakers que vão conduzir brilhantemente esse webinar. Antes de eu passar a palavra aqui para a Ana Gabi, quero agradecer mais uma vez a todos e todos que participam do nosso webinar. Quero lembrá-los que é um webinar interativo, então sintam-se à vontade para enviar perguntas para os nossos painelistas pelo Q&A aqui do Zoom. Fiquem à vontade para interagir, mandar suas dúvidas que serão respondidas no final do webinar. Para você que não segue a Drummond Advisors, siga a gente, Drummond Advisors, no LinkedIn, também no Instagram e no YouTube. Eu já falei muito. Ana Gabi, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado pela sua participação. O palco é seu, minha amiga. Muito obrigada, Lucas, pela apresentação. Obrigada também a todos os participantes. A ideia é a gente falar esse bate-papo, abrir para bate-papo sobre esse tema que é atual, que é um tema que é muito importante para todas as empresas, para grupos também de RH e para departamentos jurídicos, que geralmente cuidam dessa parte. Nossa ideia aqui é pincelar os principais tópicos, né? Dar aquela luz para vocês. Então, a gente vai entrar, a gente separou para toda expatriação, ela vai ter um começo, né? E esse começo, eu diria, que é o planejamento imigratório. Separamos três tipos de vistos que são muito utilizados pelas empresas quando enviam seus colaboradores para
nos Estados Unidos. O primeiro deles é o L1. E não vou entrar em embasamento legal, para não ficar um webinar pesado, mas sim separamos os requisitos básicos do L1. Então, em primeiro lugar, o beneficiário ele tem que ter um ano ininterrupto na empresa no Brasil. Ou seja, ele tem, antes de aplicar esse visto, é muito importante que se tenha em mente que ele tem que trabalhar um ano já de casa, digamos assim. E aí muitas empresas perguntam, mas tivemos até um caso recente onde a empresa perguntou, mas eu tenho que ter esse colaborador nos Estados Unidos, como, Gabriela, eu posso fazer? Porque ele não tem um ano de casa, mas ele tem a expertise que nós queremos. Então, é uma dúvida muito comum, e o nosso propósito é esse, é falar dos desafios, né? E, claro, passar também um pouco da lei, que é sempre importante. O que fizemos? Nós elaboramos, olhamos todas as atividades desse funcionário, identificamos outras modalidades. Então, por isso que eu falo, a imigração hoje, ela não é mais você tem que ter um visto e tem que colocar o seu colaborador lá. Não, ela é uma análise, ela é um planejamento imigratório. E o quanto antes você o fizer, mais sucesso na sua expatriação você terá. Então, o que nós fizemos? Achamos uma outra modalidade e a boa notícia é que ele hoje está lá performando suas atividades, mas tudo envolveu uma análise das atividades profissionais, das qualidades, de você saber e conhecer a legislação americana. Então, tudo isso entra para que você tenha sucesso na sua expatriação. E mais uma vez, ela não se faz sozinha. Nós vamos ver todos os profissionais que vão falar também da parte trabalhista e da parte fiscal. Mas, inicialmente, para que ela dê certo, a porta de entrada, eu diria, é a imigração. E o que o L1A tem como premissa? É uma transferência de profissionais também que estejam em cargo gerencial. Outra premissa é que ele tenha uma empresa, a gente tem que provar para a imigração americana, e o SCIS, ele é aplicado no órgão americano, que você tem vínculo societário dessas empresas. Isso é uma parte muito importante, porque nem sempre você vai ter esse vínculo muito bem provado e comprovado. Então, todos os nossos profissionais aqui, nós temos muito dado quando a gente peticiona para a USCIS, porque a gente também analisa a parte empresarial, a parte societária. E, claro, a empresa no país de origem, ela tem que manter a atividade. E muito importante é que, geralmente, na expatriação, não se pensa quando fala de uma transferência de um C-level, né, de uma pessoa que ocupa um cargo gerencial. O que é necessário? Essa pessoa vai desenvolver e vai ser uma peça-chave nos Estados Unidos. Mas e no Brasil? Quem vai ocupar esse cargo? Então, também tem toda uma parte de sucessão e de um organograma que tem que ser apresentado. Em termos de tempo, nós temos muito falado das startups nos Estados Unidos, e aí você pode sim requerer seu visto por um ano. Lembrando que, no caso do L1, você tem um máximo de 7. O outro visto que escolhemos para poder também dar essa, digamos, essa orientação foi o visto O. Visto O, eu costumo dizer que ele é de habilidades extraordinárias, né? Então, o que eu costumo dizer? Claro, todo mundo vai ter uma habilidade e ela vai ser extraordinária dentro das suas competências. Mas o que difere, o que procuramos numa análise, num bom screening fazer? Essas habilidades, elas cumprem os critérios da USCIS? Elas cumprem todos os critérios, ou pelo menos três, quatro da USCIS? Então, de primeira reunião que nós fazemos com um colaborador que esteja qualificado para fazer o O. A gente analisa como a USCIS, se tem publicações, se essa pessoa tem uma experiência, se já teve prêmios. Então, eu costumo dizer que é uma biografia que a gente apresenta, uma biografia profissional que nós apresentamos para a USCIS. E, claro, é um processo que ele é feito de forma muito individualizada, a gente tem um cuidado muito grande em mostrar para a USCIS, dentro desses critérios, essas habilidades. Lembrando, é um visto que ele tem, e você pode aplicar por 3 anos e renováveis por um ano, tá? Uma coisa importante também de se dizer que toda expatriação, a gente não pode pensar somente no colaborador, e sim na família.
Então, todos esses vistos, nós também temos que analisar se eles são aplicáveis para os dependentes ou não. A diferença do L é que o dependente, o L2, ele pode trabalhar, o O já não. Então, separamos também mais uma outra opção, e aí vamos nos manter nessas três opções, que são os três tipos de vistos mais utilizados nas transferências internacionais para os Estados Unidos. O H1B, ele é um visto que ele se caracteriza, você tem que ser formado, você tem que ter o seu diploma, a sua qualificação, o seu bacharel, ele vai ter que estar estritamente ligado às funções que você vai exercer nos Estados Unidos. Então, também tem que se haver um cuidado nesse critério. Bom, e aí o que que eu quero dizer? Em termos de expatriação, o que que é importante em cada visto que podemos fazer para esse planejamento? É observar se as atividades profissionais elas são condizentes com o cargo, se elas são condizentes com a transferência internacional aplicada. Então, o que eu recomendo muito é que se faça essa análise, claro, com um profissional. Todos os nossos profissionais possuem bar, possuem formação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí vocês me perguntam, mas, Gabriela, qual o desafio, né, grande dessa expatriação? É exatamente você pensar no planejamento imigratório, no tipo de visto correto, mas quando é que isso exatamente começa? Que é uma dúvida que todo mundo tem. Bom, ela começa já você pensando se sua empresa ela tem políticas globais, se ela tem algo, se ela já tem algo determinado de forma para prever que esse colaborador, mesmo que ele vá com o visto L1, mesmo que ele vá com o visto O, mesmo que ele vá com o H1B, quais são as premissas adotadas pela empresa? Ah, mas eu tenho somente dois, três colaboradores. Mas se pode ter uma política. Por que não? Porque são premissas onde você vai colocar nesse material e você vai definir para tipos de vistos, quanto tempo, porque tive o cuidado de falar cada prazo que cada visto possui. Porque é uma expatriação, é um desafio manter o colaborador. Ele vai enfrentar adaptações culturais, família, ele vai enfrentar diferenças legais e fiscais. Todos esses são desafios, não só para o colaborador, como para a empresa. E aí você faz um investimento e não, essa expatriação ela não é bem sucedida. Então, a gente tem que sempre pensar em todos esses aspectos, e para isso é que vem o nosso diferencial, porque a gente consegue definir essa expatriação e pensar nessa política de expatriação e pensar como é que fica a minha parte contratual. Tá bom, meu L1A foi aprovado, mas como é que fica agora o meu contrato? Como é que vai ficar a minha residência fiscal? E para isso eu abro a palavra para a gente falar, em primeiro lugar, da política de expatriação e da parte contratual para o Daniel Rangel. Obrigado, Gabi. Boa tarde, Francesco, Rodrigo, pessoal que está nos acompanhando. Boa tarde também, Regina e Lucas. Bom, como a Gabi colocou, o pontapé inicial, né, do processo de expatriação, obviamente, é a escolha do visto, né? Ali definir qual o melhor tipo de visto, qual o visto mais apropriado para o profissional, para as atividades que ele vai desempenhar. A partir desse momento, a gente tem a possibilidade de partir para estruturar o próximo passo, que seria então a análise do o que fazer com o contrato de trabalho desse profissional, como fica o vínculo desse profissional aqui no Brasil e no final a gente vai ver também nos Estados Unidos, né? Como a gente está falando de uma jornada do funcionário, né, do expatriado, a gente vai passar por todos esses pontos. Mas, bom, primeiro ponto, definido ali o visto com o nosso time de planejamento migratório, a gente parte para definir efetivamente o que vai ser feito com o contrato de trabalho desse profissional. E aí, na legislação brasileira hoje, a lei de expatriação, a gente vê que ela separa ali, em, vamos dizer, três tipos de transferência internacional. Transferência menor que 90 dias, maior que 90 dias e uma transferência definitiva. Naturalmente, a transferência mais simples é essa que é menor de 90 dias, então a gente não tem
muito uma preocupação com o contrato de trabalho em si, né? Não faz sentido que a gente faça uma rescisão de contrato de trabalho, né? Ou que tenha um estudo mais aprofundado. Até porque a legislação trata desse modelo de expatriação de uma forma bem simples. Até 90 dias, a empresa tem a obrigação de fazer o pagamento de diárias que o funcionário estiver no exterior, tá? Então, basicamente, essa seria a obrigação para esse tipo de transferência. A gente começa a entrar num cenário um pouco mais desafiador quando a gente tem aí a hipótese de transferências superiores a 90 dias, que são grande parte, talvez a maior parte aí das transferências que a gente lida aqui no dia a dia. E aí a gente parte para ter uma definição efetivamente de vou manter o contrato de trabalho desse profissional no Brasil ou não faz sentido, é melhor que eu faça a rescisão desse contrato de trabalho para que ele tenha um vínculo somente com a empresa nos Estados Unidos. Primeiro ponto para a gente responder a essa pergunta, com o que fazer com esse contrato de trabalho, é identificar o tipo de visto, né? Como a Gabi colocou, os vistos vão ter ali alguns requisitos. Precisa de ter algum tipo de vínculo com a empresa brasileira que vai ser demonstrado no momento, né, em que for designada essa transferência do profissional? Se sim, a gente já tem um indicativo de que precisa de manter o vínculo ativo aqui no Brasil. Se não, a empresa opta ali por eventualmente partir para uma postura mais agressiva, entre aspas, de vamos rescindir o contrato de trabalho. E por que que a gente distingue entre uma postura um pouco mais agressiva e, do outro lado, uma postura mais conservadora? Via de regra, a lei de expatriação ela estabelece que a transferência maior que 90 dias ela precisaria de manter o vínculo ativo desse profissional no Brasil, com o pagamento ali de adicional de transferência. E a gente já entra ali no outro tópico dos auxílios, né, que são os pacotes de benefício. Então, nesse momento, a empresa que se depara com a expatriação do profissional, ela precisa de fazer essa análise de o que vou fazer com o contrato de trabalho, caso ela opte por manter o contrato de trabalho desse profissional, ela precisa de entender quais as obrigações que ela deve cumprir. Adicional de transferência que a lei de expatriação determina, um ponto importante. A lei de expatriação não trata qual seria o percentual desse adicional de transferência, mas a jurisprudência trabalhista já consolidou o entendimento que é uma analogia à transferência feita no território nacional, então adicional também de 25%. Feita a definição do adicional, tem outras questões que são importantes de serem definidas até que para que o profissional se sinta confortável nessa transferência, que ele mantenha também a sua qualidade de vida. E aí a gente entra no pacote de benefícios. Auxílio mudança, auxílio aluguel, qualquer outro tipo de auxílio, até mesmo para mudança e levar móveis dos profissionais, se a empresa vai eventualmente pagar também passagem aérea e hospedagem do profissional e da família num período de adaptação para esse novo cenário, como a Gabi mencionou nos vistos anteriormente, a gente precisa de olhar não só o profissional, mas também a família. Então, entender quais são os benefícios que a empresa vai ofertar para esse profissional. E, acima de tudo, pessoal, é importante alinhar as expectativas com o profissional desde o início, para que não crie nenhum tipo de desentendimento ao longo do processo. E a gente sabe, né, por experiências aí que todo mundo já vivenciou, já ouviu falar, que ações na Justiça do Trabalho são onerosas e quando a gente trata de expatriação são ainda mais onerosas, tá? Então, voltando sobre os benefícios, é importante a gente entender qual o pacote de benefícios que a empresa vai estruturar e também como oferecer, para que a gente possa aí, eventualmente reduzir os custos em cima desse pacote de benefícios. Quando a gente fala de uma transferência definitiva, já fica claro. No momento da definição da transferência, da ida desse profissional para os Estados Unidos, no caso que a gente está falando aqui, a gente já tem a definição clara de que vai ser feita a rescisão do contrato de trabalho no Brasil e a contratação direta nos Estados Unidos, o vínculo desse profissional somente com os Estados Unidos. Diante desses cenários, o que a gente precisa de fazer? Obviamente, sempre ajustes contratuais no Brasil. É muito importante que, independente da modalidade que a gente vai optar, seja uma transferência menor que 90 dias, uma transferência superior a 90 dias que eu vou rescindir o contrato ou que eu vou manter, ou mesmo numa transferência definitiva, é importante que a gente registre isso em documento trabalhista. Se eu vou fazer um aditivo desse contrato de trabalho, um acordo para rescindir o contrato de trabalho do profissional aqui no Brasil, é muito importante que a gente estruture isso dentro dos documentos trabalhistas. E o título desse slide, Política de Mobilidade Global. Por quê? Todas essas questões que a gente está discutindo, benefícios, qual tipo de contrato, o que eu vou fazer com o contrato de trabalho, como vão ser feitos os ajustes contratuais, tudo isso é definido e desenhado dentro de uma política de mobilidade global.
como a Gabi colocou, é muito importante que a gente já tenha esses processos definidos. Se você tem dois, três funcionários expatriados, já é um caminho, principalmente para auxiliar o time de RH, que geralmente acaba encabeçando esses processos, a já ter os papéis definidos, as obrigações definidas, e para o próprio profissional que vai ser expatriado, já saber qual que é a expectativa que ele pode ter em termos de benefícios, do que a empresa vai ofertar para ele quando ele estiver trabalhando no exterior, tá? Lucas, o próximo slide, por favor. E, Dani, vale a pena comentar que os grandes desafios da expatriação estão não só as diferenças legais e fiscais, mas a adaptação cultural. Então, quando a gente pensa também em benefícios, a gente pensa em ajuda de idioma, ajuda de repatriação em alguns tipos de vistos, tipo O, tipo o L1A, se a demissão não é voluntária, a empresa é responsável por repatriação. Então, toda essa parte, para que se tenha uma expatriação tranquila, ela também tem que estar combinada com a parte migratória e com a parte contratual, como você colocou, até para que essa transferência ela se realize. São prazos de temporários, mas eles são longos para quem está numa adaptação a um outro país. Então, é importante sempre a gente ter esse viés também. Muito bom, Gabi. E é isso, né? A política de mobilidade global ela vai tratar desse momento inicial ali da definição do visto também, passar pelo aspecto contratual. É comum que as políticas tratem de questões fiscais, que o Francisco e o Rodrigo vão falar também adiante. Mas também todo o processo até o profissional retornar para o Brasil eventualmente ou não, ter a opção de que ele fique, né, já também em definitivo no exterior. A gente optou por trazer um aspecto diferencial da transferência, voltado para gerentes executivos, especialmente pelo visto L1A, né, como a Gabi colocou, que é mais para cargos gerenciais. E por que que a gente traz essa distinção aqui também na parte trabalhista? Desde a reforma trabalhista de 2017 foi criado o que se considerou aí como a figura de um empregado hipersuficiente. O hipersuficiente é o funcionário que tem uma graduação de nível superior e que receba como salário duas vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência. É muita informação para a gente falar, então, basicamente algo em torno de R$ 16.000, para ficar mais claro. Então, profissional que recebe R$ 16.000 em contra-cheque e possui graduação em nível superior, ele se enquadra como um funcionário hipersuficiente. Daniel, quais são os benefícios, né, da gente ter aí uma negociação direta com um profissional hipersuficiente? O que que isso traz de novidade para a empresa e de benefício? O hipersuficiente, a Justiça do Trabalho, né, a CLT com essa modificação, passou a entender que o hipersuficiente é um profissional que individualmente tem a possibilidade de negociar diretamente com a empresa. Então a gente sabe que na Justiça do Trabalho vigora, via de regra, a figura de um empregado que não consegue negociar por conta própria e precisa de ter um suporte do sindicato para negociar reajuste de salário, melhores condições de trabalho, etc. No hipersuficiente, essa figura é substituída. É um profissional que, em função da alta remuneração, também do seu conhecimento técnico, por ter graduação, por ser um profissional esclarecido, ele já tem a condição de entender o que é melhor para ele, quais são as condições, por que que ele aceitou isso ou aquilo dentro do contrato de trabalho. E os grandes benefícios que existem para a negociação de hipersuficiente lá atrás, quando a gente fala de definir o pacote de benefícios, definir o que, que o profissional vai receber ou não, é aí que entra a negociação com o hipersuficiente. Essas parcelas de benefício, de ajuda, de adicional de transferência, podem ser negociadas de uma forma muito particular, muito específica, e significar, inclusive, uma redução de custos para as empresas. A gente tem aqui um caso de empresas que a gente assessorou, que a redução que a empresa conseguiu implementar por negociar de forma direta com o hipersuficiente foi da ordem de 40% em cima de um patamar salarial de US$ 10.000, só por ter negociado especificamente como um acordo de hipersuficiente. E aí, qual que é a validade jurídica da negociação jurídica da negociação direta com o hipersuficiente? A Justiça do Trabalho hoje tem um entendimento já consolidado de que essa negociação, esse contrato direto feito entre o funcionário hipersuficiente e a empresa, ele prevalece sobre a legislação trabalhista igual um acordo coletivo hoje prevalece
sobre sobre a legislação seletista. Então, o acordo com o hipersuficiente, ele ultrapassa aquilo que a legislação seletista estabelece como direitos dos funcionários. Então, é muito importante a gente utilizar essa ferramenta nos casos de transferência de gerentes, executivos que se enquadrem efetivamente como funcionários hipersuficientes, para trazer para a empresa dois elementos fundamentais quando a gente fala de questões trabalhistas: segurança jurídica e redução de custos. Se o processo de expatriação é um processo às vezes tortuoso, difícil de explicar, a legislação é antiga, a gente tem na ferramenta da negociação de hipersuficiente mecanismos que são muito importantes para a gente reduzir esse risco trabalhista e também implementar melhorias aí no custo envolvido na expatriação. Por falar em custo envolvido na expatriação, Francesco, por favor, meu caro, dê sequência aí junto com o Rodrigo para a gente falar um pouquinho dos impactos fiscais Brasil, Estados Unidos, equalização fiscal. Aí é muita coisa para a gente Claro, abordar. claro, claro. Obrigado, Daniel, por me passar a palavra. Primeiro, uma boa tarde para todos. Muito feliz de conversar aqui com vocês, com meus colegas aqui painelistas. Vi na lista de presença que tinha algumas pessoas conhecidas que já passaram aí nessa minha jornada de Global Mobility. Então, deixo aqui um abraço para todos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dos aspectos fiscais. Então, a gente está seguindo essa timeline, então, como um processo de mobilidade global, um processo de expatriação. Então, começamos com visto. Aliás, até dando um passo atrás, a gente começa com a definição da pessoa a ser expatriada, a escolha do candidato, partimos para o visto, do visto a gente parte para as questões contratuais, trabalhistas, se mantém vínculo com o Brasil, se não mantém. E aí, por fim, a gente vai chegar nos pontos fiscais, e que também são de igual importância, né? Porque quando a gente fala de expatriação, como a Ana comentou, é importante que essa expatriação seja bem sucedida, tanto para a pessoa quanto para a empresa, né? Então, assim, é um investimento alto, é uma confiança depositada em um profissional, é uma confiança do profissional depositada na empresa, né? E os aspectos fiscais, eles não podem ser sonegados, eles têm que ser avaliados e eu costumo dizer que desde o começo. Então, a gente não deve esperar a pessoa estar no país de destino para discutir os pontos fiscais, porque você pode ter surpresas. Dando um spoiler aqui, o Rodrigo vai comentar, mas a tributação nos Estados Unidos pode chegar até 37%. No Brasil, a gente tem o teto de 27,5%. Então, se não tiver um cuidado, muitas vezes o indivíduo é transferido. Quando ele começa a trabalhar nos Estados Unidos, ele verifica que a sua remuneração está menor do que ele recebia antes da transferência internacional, e isso pode inviabilizar ou reduzir o tempo esperado para essa transferência. E aí, quando a gente vem trazer isso para dentro dos aspectos fiscais, o primeiro grande ponto é entender se esse contribuinte ele vai se manter residente fiscal no Brasil ou se ele vai encerrar e entrar com processo de encerramento da residência fiscal. Ambos são legítimos, né? Então, a manutenção da residência fiscal ela vai ser muito mais adequada para transferências de curta duração, eu digo até 12 meses, né? Então, aquela transferência de 90 dias, você pode manter a residência fiscal no Brasil, mas entendendo que todos os pagamentos recebidos no exterior, eles serão alvo de tributação no Brasil. Então, o salário eventual pago no exterior, os benefícios pagos no exterior, eles devem ser oferecidos à tributação aqui no Brasil pela pessoa física. Então, ela tem a obrigação de reportar para a Receita Federal, eventualmente recolher o cálculo mensal de carnê-leão, entender se tem, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, se tem alguma possibilidade de compensação de impostos, né? Mas toda essa remuneração recebida no exterior, ela segue sendo tributável no Brasil, tá? E aí, se a gente vai aqui dizer encerrei o contrato de trabalho no Brasil, estou indo em definitivo, não tenho previsão de retorno, ou a minha transferência é uma transferência de média ou longa duração, de 1 a 3, 5 anos, aí a gente já começa a avaliar a quebra da residência fiscal no Brasil, que o grande impacto é afastar a tributação em bases globais, né? Então, toda essa gerência de como eu evito uma dupla tributação, como ter essa burocracia de entregar declarações em dois países, ela é encerrada com a quebra da residência fiscal no Brasil. Para tanto, tem um processo de saída definitiva, onde o contribuinte, primeiro, forma uma comunicação de saída definitiva do Brasil, que é entregue até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte ao ano da saída, e depois uma declaração de saída definitiva, que aí é entregue no nosso período fiscal, então entre março e maio do ano seguinte à saída. E a partir do momento que ele entrega o processo de saída definitiva do país, esse contribuinte ele não entrega mais declarações de imposto de renda no Brasil.
só voltaria a entregar a declaração de imposto de renda no Brasil caso do seu retorno em definitivo. Então, avaliar se vale a manutenção ou se vale um encerramento é importante para evitar dor de cabeça, evitar pagamento em dobro de imposto e adequar também a sua situação fiscal com a sua situação de expatriado, tá? Então, assim, uma das grandes obrigações é deixar o país por mais de 12 meses, você obrigatoriamente tem que apresentar um processo de CDE definitivo. Então, ter uma consultoria que te diga, olha, é ideal você apresentar ou não, ou quais são os riscos, é importante que o expatriado tenha para entender todos os impactos fiscais, né? E aí, quando a gente fala de práticas de mercado em Global Mobility, nós temos a figura da equalização fiscal, tá? Como eu falei dessa tributação majorada nos Estados Unidos em comparação com as alíquotas que nós brasileiros estamos acostumados, né? Uma grande ferramenta que o mercado de Global Mobility usa é um cálculo de equalização fiscal, que é um cálculo que visa nada mais do que neutralizar essa questão tributária. Então, é como se eu, Francesco, estou sendo transferido para os Estados Unidos, mas a Drummond vai garantir que a minha carga tributária fica adequada como se eu fosse residente fiscal no Brasil. Então, o meu salário ele pode ser grossapado para que eu não tenha o ônus de uma tributação a maior nos Estados Unidos, eu posso receber uma restituição do que eu paguei a mais, e para isso é feito um cálculo hipotético onde eu comparo o cenário do transferido, do que ele pagou realmente de impostos, com o que ele pagaria se permanecesse com a remuneração 100% no Brasil e seguindo a regra tributária apenas no Brasil. E aí esse cálculo, se por um acaso resultar num valor a maior, a empresa pode ser reembolsada, a empresa pode reembolsar o indivíduo, se resultar num valor menor, se ele foi beneficiado pelo aspecto fiscal, a empresa pode ou solicitar a compensação desse valor, já que é para visando uma neutralidade, ou entender aquilo como um benefício indireto para ele referente à transferência fiscal. Tá? Uma outra prática de mercado, aí o Daniel também conhece bem sobre ela, é a figura do shadow payroll. Tá? O shadow payroll ele vem para auxiliar no recolhimento dos encargos sociais no Brasil. Então, o que, que nós temos? Quando a gente faz o split salary, onde a gente paga uma parte do salário nos Estados Unidos e outra parte a gente mantém no Brasil, tá? Essa parte que é entregue nos Estados Unidos, ela segue sendo alvo de encargos sociais. Então, ela precisa ser base para recolhimento de FGTS, INSS, adicional de férias, 13º, né? E a forma que o mercado usa para fazer esse recolhimento é a criação de uma folha espelho, onde você vai criar uma base de cálculo para os rendimentos pagos e entregues no Brasil, onde você vai ter uma tributação aqui no Brasil na fonte, uma tributação de imposto de renda, mas você vai descontar o que ele paga, recebe no exterior, para efeitos fiscais, mas mantém essa parcela paga no exterior para efeitos de cálculo de FGTS e INSS. Então, isso é importante para garantir o compliance trabalhista e previdenciário da empresa. Tá? Então, a gente já viu algumas situações de empresas que deixaram de recolher FGTS sobre a remuneração paga no exterior e depois acaba tendo uma conta alta para pagar no futuro, pode ser alvo de alguma inspeção, uma reclamação trabalhista, então é importante ter esse mecanismo do shadow payroll para garantir todo o compliance, além do fiscal, trabalhista e previdenciário numa transferência internacional. Agora o Rodrigo vai comentar um pouquinho para vocês de como é nos Estados Unidos esses aspectos fiscais. Obrigado, Francisco. Ah, bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Vou conectar um pouquinho aqui com vocês para explicar um pouquinho sobre os aspectos a hora que a gente chega nos Estados Unidos, tá? Então, a gente já passou aí pelos vistos, pelas políticas, e aqui no final da minha apresentação vou conectar assim com o que o Francisco disse, referente aos 37% que a gente pode estar exposto lá nos Estados Unidos, tá? Mas, primeiramente, vamos entender um pouquinho como você se torna residente fiscal nessa transação, tá? Então, a residência fiscal americana, ela se dá em três ocasiões, tá? Uma é você ser cidadão americano, por nascença, tá? A segunda delas é por a obtenção do green card. É, ambas, pouco importa onde você está no mundo, você sempre vai ser um residente fiscal americano, a não ser que você devolva esse green card ou abra mão da sua cidadania, tá? Não existe um processo nos Estados Unidos tão simples como a saída definitiva que existe no Brasil, tá? Já o caso da maioria dos expatriados,
se não 100% deles, eles se tornam residentes fiscais pelo teste de presença física, tá? A gente vai passar um pouquinho para frente o que que é esse teste, como que é feita essa conta. Mas só para vocês entenderem um pouquinho das tratativas ou as nomenclaturas disso perante os Estados Unidos, tá? O fisco americano, ele trata como um alien, tá? Um não cidadão americano, tá? Um resident alien é um não cidadão americano que passou a ter o green card ou passou no teste de presença física. Então, você pode não ser um cidadão americano, mas ser um residente fiscal americano, no qual a gente chama de resident alien, tá? E você pode também ser um non-resident alien, tá? Então, um não cidadão americano que não tem o green card ou ainda não passou no teste de presença física, tá? Nesse próximo slide que eu trouxe aqui para vocês, tem um pouquinho da conta que a gente faz aqui para o nosso teste de presença, tá? Então, isso é muito importante na nossa chegada aos Estados Unidos, tá? E vale a pena ressaltar aqui, como o Francesco trouxe, toda essa preparação pré-imigratória ou pré-expatriação é muito importante para que a gente possa diminuir as alíquotas e diminuir o quanto vai ser oferecido à tributação americana. Afinal, qual é a grande diferença de você ser residente fiscal ou não? É você ter que declarar sua renda de forma global, tá? É da mesma forma que, sendo residente fiscal brasileiro, você deve oferecer a tributação à sua renda global, você sendo um residente fiscal americano, você deve oferecer também essa mesma renda global a ser tributada para o fisco americano. Então, quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente precisa fazer essa conta do teste de presença. O número-chave aqui são 183 dias fisicamente presentes nos Estados Unidos. Para isso, a gente fazendo uma conta para o ano de 2024, a gente leva em consideração 100% dos dias que você esteve presente no ano de 24, um terço dos dias do ano de 23 e um sexto dos dias do ano de 22. Trouxe para vocês aqui um exemplozinho de uma conta que não passou no teste de presença física, tá? Então, aqui nesse exemplo, foi um funcionário que chegou nos Estados Unidos no final de agosto. Ele chegou dia 28 de agosto de 2023 nos Estados Unidos. E a gente estava fazendo essa conta para o ano fiscal de 23. Apesar dele ter passado 125 dias no ano fiscal para a conta, 120 dias no ano anterior a esse, 100 dias no ano subsequente, a gente não chegou a 183 dias, tá? Agora, a mudança de um dia sequer, no próximo exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ou 2 dias, para ser bem exato, a gente passa no teste de presença. Pessoal, se vocês puderem passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui nesse exemplo, ele chegou 2 dias antes nos Estados Unidos, tá? E por isso, ele se torna residente fiscal por passar no teste de presença física a partir do primeiro dia que ele esteve presente no ano fiscal em questão, tá? Então, aqui, a partir do dia 27 de agosto de 2023, ele se tornaria residente fiscal perante ao fisco americano, tá? Isso leva-se em consideração que, a partir desse momento, toda a renda que ele tenha recebido globalmente vai ser tributada pelo fisco americano. Pode estar incluso aí saques de FGTS, acordos de rescisão, ou mesmo um salário remanescente do Brasil ou de outro país que você recebeu após essa data. Por isso é tão importante a gente fazer essa consultoria e prestar muita atenção nos dias que a gente está contando para validar para esses dias de presença antes da nossa mudança. Aqui no próximo slide eu trouxe para vocês um pouquinho da nossa tabela progressiva americana. E essa é válida para os impostos de rendas de 2024, tá? Então vocês podem ver que existem três métodos, tá?
de você declarar o seu imposto pessoal física nos Estados Unidos. Para indivíduos solteiros, ou o que a gente chama de casado, mas declarando separadamente, tá? É segunda coluna, para quando a gente faz declaração conjunta com o nosso cônjuge. E a terceira coluna, que é para os chefes de família, ou seja, para alguém que é solteiro ou está declarando separadamente do cônjuge, mas tem um dependente, tá? Todas esses tipos de declaração chegam à alíquota de 37%, tá? Se vocês acompanharem a última linha ali, para indivíduos solteiros, que é a nossa primeira coluna, você vai ver que os rendimentos acima de 626.350 dólares seriam tributados a 37%, tá? Isso não quer dizer que se você ganha 627 mil, tudo vai ser tributado a 37%. E sim que só o que você ganhar acima desse nível seria tributado nessa alíquota, tá? Por isso, quando o Francisco fala sobre a equalização, tá? É um estudo tão importante. A alíquota americana ela não é tão simples quanto a brasileira. Ela sempre vai ser uma média de todas essas brackets que a gente está mostrando aqui, tá? O que torna muito mais difícil de calcular isso prévio à finalização do ano, né? Entende-se que um expatriado pode ter uma política de bônus ou de options que podem aumentar ou diminuir o valor em contrato, tá? Então, por isso, tão importante esse estudo bem detalhado, para a gente não ter surpresa após chegar lá. Gostaria também de trazer para vocês que nos Estados Unidos deve-se pensar em qual estado essa pessoa vai residir, tá? Porque além da tributação federal, em alguns estados, ou a maioria deles, existe a tributação estadual também, tá? Podendo chegar até uma média aí de 15%, além da tributação federal. E além disso, quando a gente fala de uma residência em Nova York, por exemplo, na cidade de Nova York, a gente pode ter esse terceiro nível de tributação, que seria o nível municipal também, tá? O Francisco vai trazer para a gente um pouquinho aqui sobre os acordos Brasil e Estados Unidos, e você vai poder entender que existe um acordo anti-bitributação, de que o que é tributado no país, desde que o fato gerador seja nesse outro país, o crédito pode ser aproveitado nos Estados Unidos, mas só em nível federal. Então, por isso, tão importante a gente analisar o estado e a cidade para onde a gente está indo, tá? Vale salientar também que na tributação, no imposto de renda americano, a gente não declara bens e direitos, mas é muito importante a gente dar atenção a ativos estrangeiros que a gente tem, como participação em empresas, investimentos financeiros, em outros países, pois isso pode ser algo importante de ser mostrado ou feito algum compliance específico disso nos Estados Unidos. Esses são todos fatos que valem muito a pena a gente prestar atenção antes da mudança, tá? Para que a gente não seja pego de surpresa. Mas nenhum deles vai inviabilizar a sua mudança ou expatriação para os Estados Unidos. Gostaria de trazer de volta aqui para a nossa conversa o Francisco e o Daniel, para eles poderem adicionar um pouquinho do que eu trouxe aqui para vocês. Perfeito, Rodrigo. Bom, então agora que a gente já viu um pouco da tributação Brasil e Estados Unidos, vamos entrar um pouco no que, o que o Brasil tem de acordo em específico com os Estados Unidos, tá? O Brasil não tem um acordo para evitar a dupla tributação formal com os Estados Unidos, como tem com outros países, tá? Mas o Brasil tem uma reciprocidade de tratamento fiscal. O que que isso quer dizer? Vai permitir a compensação de um imposto pago numa localidade com o devido em outra, sem a necessidade de comprovação que existem esses mecanismos nas duas legislações, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A parcela de um rendimento de fonte brasileira recolhida aqui imposto pode ser compensado com o valor devido em cima dessa renda nos Estados Unidos e vice-versa. Qual é o principal cuidado aqui? O critério de fonte. Porque para os Estados Unidos,
a fonte vai ser, quando a gente fala de trabalho, vai ser o local onde o trabalho é prestado. Então, se tem um brasileiro trabalhando nos Estados Unidos vai entender que 100% daquela remuneração é fonte americana. Enquanto parte dela for paga no Brasil, o Brasil vai entender que, por ser uma empresa brasileira pagando, essa fonte é brasileira. Então, aqui a gente pode ter um cenário de bitributação que precisa ser estudado, tá? Então, o que eu quero dizer, quanto menos vocês vão fazer o split sale, quanto menos você entregar no Brasil, o ideal para que você evite uma dupla tributação, tá? Porque o que for recolhido aqui no Brasil referente a um trabalho prestado 100% dos Estados Unidos não vai dar crédito tributário, não vai dar a compensação do que já foi pago aqui no Brasil e pode ocorrer uma dupla tributação. E aí eu volto para a importância da equalização fiscal, que traria ali uma forma de compensar e neutralizar essa situação para o expatriado. Tá? Então, a reciprocidade é uma ferramenta importante para evitar uma dupla tributação. Então, não só quando a gente fala de salário, mas, por exemplo, um rendimento de aluguel de fonte brasileira, que o indivíduo pague aqui no Brasil um imposto, ele pode compensar nos Estados Unidos, o rendimento de aplicação financeira nos Estados Unidos, onde ele paga o imposto nos Estados Unidos, ele poderia compensar aqui no Brasil. Então, é uma ferramenta importante para evitar a dupla tributação, mas não traz toda a segurança e todo o rol de situações que traria num acordo formal para evitar a dupla tributação. Tá? Além da reciprocidade de tratamento, nós temos aí sim um acordo que envolve a parte previdenciária entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo formal previdenciário. Tá? A importância dele, ele, primeiro de tudo, vai permitir que o período trabalhado numa localidade seja considerado para aquisição de direitos de aposentadoria no futuro. Então, se eu tenho um brasileiro que sai expatriado, finaliza o seu contrato aqui no Brasil, fica 5 anos fora, quando ele regressa, esse período que ele contribuiu nos Estados Unidos vai ser contado para aquisição de aposentadoria no Brasil. Tá? Além disso, ele dá acesso também a toda a seguridade social daquele país de destino. Tá? E por fim, mas talvez o mais importante esses acordos, eles têm um mecanismo de um certificado de deslocamento temporário, tá? Aonde ele vai permitir que a contribuição social se mantenha no seu país de origem por determinado tempo. 2, 3 anos, então ela é mantida no seu país de origem e isenta no país de destino. Isso pode ser uma ferramenta importante de saving, de economia, não só para a pessoa física, mas para a empresa. Tá? Porque pegando, por exemplo, a situação de um expatriado americano vindo para o Brasil com esse certificado, isentaria toda a contribuição de INSS aqui no Brasil do empregado e da empresa. Então, pode representar, sim, alguma economia nesse processo de expatriação. Tá? Então, é importante se fazer valer desses acordos que o Brasil tem, em especial o acordo previdenciário entre o Brasil e os Estados Unidos. Tá? Além disso, nós temos um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Você pode passar, Lucas, por favor? Que não diz respeito tanto ao ambiente de mobilidade, mas é um acordo importante no aspecto fiscal da pessoa física. Tá? Desde 2015, o Brasil assinou com os Estados Unidos o FATCA. E o que é o FATCA? Nada mais é do que a troca de informações financeiras entre instituições financeiras e autoridades fiscais. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu sou brasileiro, tenho uma conta nos Estados Unidos, desde 2015 a Receita Federal sabe que eu tenho essa conta nos Estados Unidos. Tá? Até esse ano, a Receita não fazia muita coisa com essa informação, mas no lançamento, na live de lançamento do programa de IR 24/25, no programa de IR brasileiro 24/25, a Receita colocou como uma novidade que nas declarações pré-preenchidas ela ia trazer contas no exterior de brasileiros residentes fiscais aqui, ou de residentes fiscais aqui, estrangeiros residentes fiscais aqui, que tinham uma manutenção de conta no exterior. O que ela quis dizer com isso? Que ela tem acesso a esses dados e que agora ela ia trazer dentro da declaração pré-preenchida, óbvio, sem trazer os saldos, mas trazendo a informação da conta, da instituição financeira, do número da agência, do número da conta, e ia deixar a cargo do contribuinte completar com os saldos, né, nas duas datas de 31 de dezembro, 31 de dezembro ou na data da saída. Tá? Isso é importante para atentar-se da importância do compliance fiscal para o expatriado, tá? Em orientá-lo, em entender que, olha, se você vai ter salário nos Estados Unidos, esse salário ele é tributável no Brasil enquanto você se mantiver residente. E uma das dúvidas que sempre me perguntava, mas como é que a Receita vai saber que eu recebo? A Receita já tem acesso às contas. Então, se ela te coloca numa malha fina e pede os extratos bancários,
ela vai entender a evolução patrimonial de um ano para o outro. Se você, por um acaso, não tributou aquele salário no mês a mês, você, além do principal devido, você vai ter todo o encargo de multa e juros. E a multa pode ser pesada, pode chegar até 150% em cima do valor do imposto devido. Então, é importante também dar ao expatriado essa segurança fiscal, informá-lo das obrigações que ele tem e dos direitos que ele tem, dos acordos que ele pode se aproveitar, tá? Então, esse fato que eu trouxe muito mais a título de informação para vocês entenderem que as informações financeiras entre o Brasil e os Estados Unidos já são trocadas desde 2015 e a partir de 24, agora 25, o Brasil vai de fato transformar essa informação em algo útil para a declaração de imposto de renda brasileira. Daniel, agora eu devolvo para você a palavra, acho que você vai comentar um pouquinho também de contratação agora nas questões dos Estados Unidos, né? Isso. Só acrescentar, Francisco, dentro do que você falou da importância, né, de informar o expatriado, toda essa parte de tributação, até por experiência do que a gente vê aqui em termos de políticas, né, é muito comum que as empresas forneçam até como um benefício para o expatriado, que a empresa arque com uma consultoria de planejamento tributário para o expatriado, no mínimo no primeiro ano, que tem um impacto, né, significativo, que é uma novidade muito grande. Então, é super comum que dentro da própria política, como uma forma de incentivar o expatriado, trazer essa segurança, né, para ele dentro de tanta novidade, que as empresas ofertem aí esse benefício do planejamento tributário, tá? Bom, a gente passou então pelo visto, aspecto contratual Brasil, tributação no Brasil, tributação nos Estados Unidos e a parte final, né? Contratação nos Estados Unidos. Como que é o vínculo desse profissional com a empresa americana? Que a gente não vai se alongar muito, até pelo tempo. A gente fez recentemente até um webinar específico sobre questões trabalhistas nos Estados Unidos, em que a gente traz muito mais detalhado algumas das questões. Mas importante, contrato de trabalho nos Estados Unidos, ele não é obrigatório, mas é altamente recomendável que se tenha um contrato de trabalho. Por algumas questões, principalmente no caso da expatriação. Tratar das obrigações que esse profissional vai ter com a empresa nos Estados Unidos, quais vão ser as funções que ele vai desempenhar, como vai ser o salário desse profissional. E um aspecto importante que a gente pode constar tanto na documentação trabalhista no Brasil, como também no contrato de trabalho nos Estados Unidos, é uma espécie de uma cláusula de retenção. A gente viu aí uma série de questões no procedimento de expatriação que são onerosos para a empresa, né? Um investimento no visto, um investimento num planejamento tributário para o profissional, todo esse suporte que a empresa dá, existe um custo significativo envolvido. Então, colocar uma cláusula de retenção de que o profissional vai permanecer vinculado à empresa nos Estados Unidos pelo período de X anos é importante, é recomendável, tá? É, a importância também de se fazer o contrato de trabalho, o Rodrigo mencionou sobre a empresa entender qual estado que o profissional vai estar. Isso impacta não só no aspecto ali, tributário dos impostos que esse profissional vai estar vinculado, como também nas regras do contrato de trabalho. Nos Estados Unidos, como cada estado tem a sua autonomia ali para legislar, inclusive sobre matéria trabalhista, existem questões que em um estado são válidas, outras questões em outro estado que não são válidas. Então é importante a construção também do contrato de trabalho de acordo com a legislação estadual. E para fechar, nos Estados Unidos, a gente não tem aí, né, uma legislação federal trabalhista que seja significativa, né, como a gente tem aqui a CLT. Então, nos Estados Unidos, absolutamente todas as questões relacionadas ao ambiente de trabalho, benefícios, políticas de bônus, de comissionamento, benefícios de saúde, questões disciplinares, elas são tratadas como políticas internas. O profissional chega nos Estados Unidos e recebe o handbook, né, um manual ali para o profissional, apresentando quais são as obrigações desse profissional, o que que a empresa vai ofertar para ele de benefícios, o que que ele vai ter acesso ou não, quais são os requisitos também para ter acesso a determinados benefícios. Então é muito importante que a empresa tenha também essa estrutura para poder receber esse profissional nos Estados Unidos e a partir daí também estar preparado para a sua expansão no mercado norte-americano, fazendo novas contratações em diversos estados, mas sempre atento aí à legislação e à particularidade de cada estado. Gabi, devolvo a palavra para você, que a gente conseguiu cobrir bem os pontos aí que a gente se dedicou aqui. Perfeito, Dani. Muito obrigada. Muito obrigada, Francisco, Rodrigo, Regina, Lucas. E adicionar que no contrato, até
a localização que você vai instalar a sua empresa também influencia, né, Dani? Em taxa, hora que você paga ao seu colaborador. Então, o que eu queria dizer para fazer um recap aqui no nosso webinar é que a gente vai ter sempre desafio na expatriação, a gente vai ter sempre risco também, mas a palavra-chave é planejamento. Então, a empresa tem que ter um bom planejamento imigratório, um bom planejamento trabalhista no Brasil, um bom planejamento trabalhista em US, como a gente viu com o Daniel, um bom planejamento fiscal também para se fazer essa saída, como a gente viu com o Francesco, e um bom planejamento em US, como a gente viu também com o Rodrigo. Então, e os acordos também, saber se utilizar os acordos de reciprocidade, os acordos previdenciários também, é importante para você ter uma expatriação de sucesso e que fazer com que ela se conclua, né, que a transferência seja perfeita para a empresa e para o colaborador. Lucas, vou abrir a palavra para você. Não sei se a gente ainda tem tempo para perguntas, mas eu estou bem ansiosa para poder ver as perguntas e poder respondê-las dentro do prazo que a gente tiver. A gente não Lucas, está te ouvindo, Lucas. eu não estou te ouvindo. Eu não sei se o Oh, Daniel está perdão. ouvindo também. Foi o botão de Rodrigo? pânico aqui do fone de ouvido que estava acionado. Agora sim. Bom, obrigado por vocês quatro pelo excelente webinar. Temos algumas perguntas prévias que chegaram pelas redes sociais, mas eu convido o pessoal que está aqui online enviar para a gente via Q&A. Enquanto eu faço as perguntas, vocês podem ter acesso aqui ao nosso guia de contratação nos Estados Unidos. Basta escanear o QR Code aqui para baixar de forma gratuita. Esse já ficou um pouquinho na tela aqui, então eu vou trocar o slide para deixar também o nosso Go Global, nosso guia de vistos para os Estados Unidos. Também foi um assunto importante abordado pela Ana Gabriela lá no comecinho do webinar. E a primeira pergunta vai para você, viu, Ana Gabriela? Qual o visto mais indicado e quais as exigências para ficar no país de forma regular? Essa que foi uma pergunta que a nossa inscrita Lívia Ferreira fez para gente aqui. Excelente pergunta, Lívia. Olha, eu não vou dizer para a resposta que a gente tem assim uma receita, né? O melhor tipo de visto é o tipo que vai se adequar à necessidade da empresa, que vai se adequar às atividades do profissional. Então, quando eu falo de planejamento imigratório, é exatamente isso, é analisar, é falar com os nossos profissionais, é focar nas atividades que serão desempenhadas, focar na elegibilidade da empresa, nos vínculos que se tem. Então, toda essa análise pode parecer que a gente está falando assim, é um mero visto, né, uma mera estampa no passaporte, mas não é. Envolve todo um procedimento, envolve toda uma análise prévia para que ela seja sucedida. Então, por exemplo, aqui, o Global, que a gente tem em Visa Guide, ele tem toda a gama de vistos, né? Você pode até observar que você vai ver, parece uma sopa de letrinhas, né? É 2, O1A, L1A, mas o importante é você ter ideia do seguinte: cada um vai ter a sua individualidade, cada um vai ter a sua especificidade. Quando eu falo do MOC, a gente vai utilizar uma biografia, a gente está falando de critérios, de habilidades, né? Mexe muito com o indivíduo, mexe muito com o que ele já fez, né, profissionalmente na carreira. Quando a gente fala de L1A, eu não posso falar não falar de um L1A e não falar do negócio também. Importantíssimo, né? A gente tem sempre um business plan para sustentar o L1A. Então, o que eu quero dizer eu não tenho uma resposta pronta, Lívia, para a sua pergunta, mas eu vou ter o maior prazer, se você tiver um caso específico, de analisar, sem compromisso, mas de analisar. Então, maravilha. Bom, eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui no ao vivo. Enquanto vocês respondem, que eu acho que essa vai ser dividida entre a equipe, eu vou deixar aqui
os nossos contatos, né? O contato da Ana, do Francesco, do Daniel e também do Rodrigo Siracusa. O Luiz Gustavo de Almeida Silva, ele fez a seguinte pergunta: qual o vínculo entre as empresas no Brasil e Estados Unidos? Temos uma empresa no Brasil e outra nos Estados Unidos, mas sem qualquer vínculo, apesar dos mesmos sócios estarem presentes nos quadros brasileiro e no quadro americano. Ô, Luiz, eu acho que, Gabi, eu acho que vale a pena você falar sobre os requisitos também, né, para o visto, se enquadra ou não. Mas um aspecto que a gente pode destacar, Luiz, de se tomar um cuidado e estudar no momento de eventualmente fazer uma transferência desse profissional, é entender a questão de unicidade desse contrato de trabalho no Brasil para fazer o movimento de expatriação para os Estados Unidos na configuração de um grupo de empresas. Para a legislação trabalhista no Brasil, basta que a gente tenha ali os mesmos sócios e uma atividade que seja coordenada entre as empresas para que a Justiça do Trabalho entenda que é um grupo só, que é tudo um conglomerado econômico. Isso significa que se você for transferir um funcionário da empresa para o Brasil, para a empresa dos Estados Unidos, embora os negócios, né, não se falem propriamente, a Justiça do Trabalho pode entender isso como um vínculo de contrato contínuo. E aí, a depender da modalidade que você for optar pela movimentação desse profissional, por exemplo, a rescisão do contrato no Brasil, a Justiça do Trabalho eventualmente pode entender que seria um contrato de trabalho só, e aí a gente acaba caindo em um passivo trabalhista de reconhecimento desse período como uma expatriação e todos os direitos e benefícios incidirem em cima disso, tá? Gabi, não sei se tem alguma importância aí na parte imigratória também que você queira levantar. Total. Uma excelente pergunta. O vínculo que se analisa é a parte societária, a porcentagem que se tem. Em alguns casos, tem empresas que elas já são até elegíveis para se entrar com um blanket petition, que facilita. Então, é uma análise que é feita muito ligada não só ao indivíduo, né, as atividades como eu coloquei, mas também à parte empresarial. Então, mais uma vez, a gente tem acesso a toda a parte, quando a gente entra com L1A, a gente tem acesso a toda a parte da empresa e também a parte do indivíduo. Só para vocês terem ideia, um processo de L1A que protocolamos na USCIS costuma vir com mais de 800 páginas, porque nós fundamentamos a parte da empresa, o critério que eles mais notam, qualifying relationship. Então, tem vínculo. Muitas vezes você tem uma empresa no Canadá, a relação é com o Brasil, dá para eu pedir um visto nos Estados Unidos? Como é que a gente faz para provar essa qualifying relationship? E quando você tem uma porcentagem também, será que eu sou sócio, mas eu tenho quanto de porcentagem? Então, assim, respondendo a pergunta, por isso que eu acho que trabalhar com imigração, trabalhar com parte fiscal, trabalhista, é um desafio sempre. Eu não tenho uma receita. Desses anos todos, eu só digo uma coisa: é olhar sim, é tentar mitigar os riscos, tem partes que a gente pode adotar uma premissa, tem os embasamentos legais, mas o mais importante é olhar que são pessoas, indivíduos, empresas diferentes e fazer um bom screening. Isso que é o mais importante. Então, maravilha, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a Ana Gabriela Franchelli, ao Daniel Rangel, ao Rodrigo Siracusa e ao Francesco Ribeiro. Nosso tempo aqui já está acabando, mas vocês podem entrar em contato com os nossos speakers. A Drummond Advisors agradece demais a audiência de todos. Lembrando que esse webinar fica gravado no nosso canal de YouTube. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem reassistir e, claro, como vocês viram aqui os contatos deles, você pode mandar um e-mail, adicionar no LinkedIn e manter essa conversa fora do nosso webinar. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, por vocês dividirem o conhecimento comigo e com os nossos inscritos, e a quem se inscreveu, muito obrigado pela audiência. Nós ficamos por aqui hoje. Sigam @Drummond Advisors nas redes sociais para saber um pouquinho mais sobre o nosso calendário de webinars. Maio está chegando e muitos webinars estão vindo por aí. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.